Glória a Deus. Bom demais estar com vocês aqui nessa tarde, com a Animota, com Oscar Valverde, com a Eunice Moura, com a Eliane. Deus abençoe vocês e as outras pessoas que estão entrando agora na nossa live. Hoje nós estaremos terminando a nossa campanha, uma carta ao Senhor, meu Deus. Então hoje nós estaremos mais uma vez ajustando. E se você não escreveu sua carta, ainda dá tempo. Tem pessoas que parece que os problemas foram resolvidos, ela não tem mais nada para denunciar. Querido, se não tem, denuncie o que não existe, mas que pode vir a existir. Exemplo, você pensa que o maligno pode agir contra um filho seu no futuro? Já denuncia, fala, eu denunciei o fato de que o maligno vai tentar roubar, matar e destruir meu filho aonde quer que esteja. E desde já eu digo que ele será guardado, será protegido. É assim, que às vezes a nossa vida ela está toda ajustada. Tudo está no seu devido lugar. Nós passamos por épocas assim. Mas se não tem nada para dizer a respeito do agora, está tudo em céu de brigadeiro, então o mar está calmo, começa a denunciar o que pode vir, para que não aconteça, para que se prolongue a paz que você está nela. Está entendendo como é que é o negócio? Então a gente antecipa problemas, a gente antecipa, ou seja, não é que antecipa o problema, a gente antecipa a guerra contra os possíveis problemas. Outra, Deus, eu denuncio o fato de que o maligno quer infectar com a Covid a minha família. Eu não aceito de jeito nenhum. Nenhum dos meus vai parar mais na UTI, nenhum dos meus será morto pela Covid, nenhum dos meus vai ficar com sequelas da Covid. É hora de denunciar. É hora de falar seriamente com Deus nesse sentido. Se é que você está entendendo o que eu estou lhe falando. Então escreve aí, manda no zap, no meu zap, que daqui a pouco eu vou ler a sua carta, a sua denúncia. Tá certo? Vamos orar agora, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa tarde, falando aos nossos corações. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua face, e nós te pedimos de maneira especial, que o Senhor possa mover os céus e a terra em nosso favor, mover os céus e a terra contra os nossos adversários, mover os céus e a terra para que saiamos vitoriosos em todas as batalhas que entrarmos. E nessa tarde eu quero te pedir, tira toda a opressão, todo o peso da alma, todo o peso do espírito, do coração, do corpo, que a leveza do Espírito Santo possa alcançar a cada um de nós, para que sejamos tomados pela sua vida, pela sua paz, pela alegria do Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, e fala conosco, que a tua palavra possa chegar viva e eficaz no coração de cada um dos amados em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Esse capítulo da Bíblia Sagrada é um capítulo especial demais, gente, muito especial, porque ele mostra paulatinamente a guerra espiritual que era travada naquela época e que é travada nos dias de hoje. Só mudaram o nome dos adversários, o nome dos inimigos, mas o demônio que está por trás é o mesmo, o espírito que está por trás é o mesmo, e as estratégias malignas não mudam. São as mesmas dessa época aqui, do livro de Neemias, de 4.000 anos atrás. Então, o modo como ele operava lá atrás, há 4.000 anos, é o mesmo que ele opera hoje. Então, logo, não fica muito difícil a gente determinar como será o ataque dele e como nós fazemos para nos defender dos seus ataques.
como nós podemos ver a ação e denunciar essas ações diante de Deus. Por isso que é de extrema importância você entender, ler e entender a Bíblia. Porque, amigo, nada do que te acontece hoje é novo. Nada é novo. Tudo que acontece comigo e com você hoje, em termos de batalha, em termos de guerra, já alcançou os nossos antepassados. E a Bíblia Sagrada chega a dizer no livro de Pedro, que as mesmas batalhas, as mesmas guerras que estamos atravessando hoje, passando hoje, outros irmãos estão passando em toda a terra também, nesse instante. A diferença entre a guerra que nós travamos hoje e os nossos irmãos travam em outros lugares, é o posicionamento que nós teremos, que determinará a nossa vitória e a nossa derrota. O comportamento que temos diante das batalhas é que vão definir. Diante de uma batalha, todos nós somos iguais. Estamos sendo atacados. Agora, como nós vamos reagir? Como você vai se portar? Como vai se comportar diante da batalha? E é isso que nós vamos estudar aqui e denunciar o modo como Satanás opera para que nós saiamos vitoriosos em nome de Jesus. Tá certo? A Maria Cristina Oliveira Carvalho Caldas, Deus abençoe você. Então vamos lá. Neemias capítulo 4, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Sucedeu que ouvindo Sambalá e Tobias o Amonita, que nós edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Não, deixa no 1. Olha o que está acontecendo aqui. Sambalá, gente, era um homem maligno, diabólico, contrário à obra de Deus, contrário ao reino de Deus, era um anticristo. O que é o anticristo? É alguém que é contra Cristo. Eu entendo que tem o anticristo, aquele que virá para juntar um exército de pessoas que seguem o anticristo e são pessoas que são anticristo, sem Cristo contra Cristo. E Sambalá e Tobias eram desses dois seres, que era contrário ao reino, contrário à obra, contrário à igreja, contrário aos filhos de Deus. E a Bíblia Sagrada diz então que eles, quando ouviram, aqueles dois endemoniados, quando eles ouviram, insuflado por Satanás, ou seja, eles ouviram que nós edificávamos o muro. Muro serve para quê, gente? Muro serve, primeira coisa, para a proteção de um local. Seja ele a residência, seja ele a empresa, seja ele uma fazenda, não importa. Os muros servem o quê? De proteção. E depois também de estética, dependendo do modelo e o estilo de muro que se faz. Mas a primeira coisa que você precisa entender, que o muro, ele serve para proteger o povo de Deus. E aí, então, esse muro, gente, ele fora edificado, na época, para você ter noção de quem esse muro eles estão falando, foi edificado na época de Davi. O rei Davi, ele tomou Jebus, que era a cidade dos Jebuseus, que era a capital dos Jebuseus, que era Jerusalém. Então, quando ele tomou Jerusalém, o que ele fez? Ele então cercou Jerusalém com seus muros, edificando muros. E ele se inspirou claramente nas muralhas que foram derrubadas, que foram as muralhas de Jericó, que está lá no livro de Josué. Então Davi foi e edificou as muralhas de Jericó. Inclusive Jesus, se você não sabe, mas vai ficar sabendo, Jesus ele faz uma analogia a respeito dos muros de Jerusalém. A Bíblia Sagrada conta a história de um jovem muito rico, que chegou para Jesus e disse o seguinte: Senhor, que devo eu fazer para ser salvo? Aí Jesus disse, sabe os mandamentos? Ele foi e falou os mandamentos de cor e salteado.
Aí então Jesus falou, dissestes muito bem, parabéns. Só te resta uma coisa, vá, pega tudo que é seu, vende e dá aos pobres. A Bíblia Sagrada conta então a história, que aquele jovem se entristeceu muito com a palavra que ele deveria vender tudo e repartir. Porque a Bíblia diz que ele era o quê? Muito rico. Quando ele se entristeceu e foi saindo e não fez o que Jesus estava pedindo, a Bíblia Sagrada diz então que Jesus disse o seguinte, olha, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Aí então, os discípulos falaram, mas por quê que é difícil demais para um rico entrar no reino de Deus? Jesus foi então e replicou, falou, olha, é difícil por quê? Porque o rico normalmente, ele coloca a sua segurança, a sua certeza, a sua convicção no dinheiro que ele tem, que aquele dinheiro pode guardá-lo, pode protegê-lo, ele não acredita que Deus pode protegê-lo. Aí então Jesus chega e fala o seguinte, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tá, bispo, você contou essa história do jovem, esse jovem era rico, esse jovem falou os mandamentos, e ele ficou entristecido porque Jesus falou, vende tudo e tal. O que isso tem a ver essa história com os muros de Sambalá? Calma, você vai entender. Nós vamos fazer a ligação. Então, Jesus falou, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que ele estava dizendo? Olha, e a gente fica então assim, coçando cabeça, perguntando, mas vem cá, um camelo pode passar no buraco de uma agulha? Claro que não pode, né, gente? Um camelo. Mas acontece que quando Davi edificou a Jerusalém, ele colocou bem na frente, no lado sul, os portões das armas, que eram portões muito grandes. E acontece que diariamente ele e seus soldados saíam para as incursões. E aí então, quando ele chegava, tinha que se abrir os portões para eles entrarem. Ok? Mas era um exército entrando, ou saindo. Acontece também que vinham os mercadores da Ásia, da África, gente. Vinham, e da Europa, vinham trazer mercadorias para Jerusalém. E aí eles tinham que abrir os portões para um homem que vinha ele, e mais 4, 5 camelos, trazendo especiarias, trazendo tapetes, trazendo perfume, trazendo comida. E era arriscado ele abrir o portão, porque na época não tinha energia, e aí não tinha como iluminar toda a área. E aí então, ladrões, assaltantes, ou mesmo o exército podia atacar quando abrisse o portão para uma pessoa entrar. O que Davi fez? Ele então, nos 4 cantos da cidade de Jerusalém, ele abriu portinholas, portas, na qual pode passar um homem em pé. E a largura era que o homem pudesse passar em pé, carregando sacos, mochila, qualquer coisa que desse para passar. Então o que acontecia? Para não abrir mais os portões, quando eles chegavam das viagens, trazendo perfumes, especiarias, comida, chegavam lá 4 camelos. Aí então aquele homem batia na portinhola, pá, quem é? Aí ele falava, é Salim. O que Salim quer? Não, vim trazer vinho. Pronto. Quantos camelos são? 4. Tudo bem. Aí o Salim tinha que pegar as caixas de vinho que estavam sob os camelos, colocava nas costas e passava o vinho para dentro dos muros de Jerusalém. Ou se fosse arroz, feijão, milho, ou então perfumes, tapetes, ele tirava aquelas especiarias, as riquezas de cima do camelo e atravessava para dentro dos muros de Jerusalém. Depois, quando ele terminava de tirar de cima dos camelos, que o camelo, se você já viu um de perto, o camelo é grande, dá mais de 2 metros de altura, 2,5 metros. Então ele vinha com o camelo, puxava o camelo até aquela portinhola, fazia o camelo ajoelhar,
E o camelo, ajoelhado nas patas da frente, passava para dentro dos muros de Jerusalém, e ele então pegava as especiarias, seja o vinho, seja os óleos aromáticos, seja os perfumes, seja os tapetes, e colocava de novo no lombo dos camelos. E ele se adentrava. Então Jesus foi e fez uma analogia, que era mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. Por quê? Porque para o camelo passar naquela portinhola, ele tinha que tirar as riquezas de cima do lombo, das costas. Depois que tirava as riquezas de cima das costas, ele tinha o quê? Que se ajoelhar. E ajoelhado ele passava e entrava para dentro dos muros de Jerusalém. E aquela portinhola, nos lados dos muros de Jerusalém, ou seja, que estava nos muros, chamava-se o buraco da agulha. Entendeu agora? Porque Jesus falou, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha, porque ele tira as riquezas e especiarias de cima do lombo, e ele passa na condição de ajoelhado, de humilhado diante de Deus. E o rico não tira o dinheiro das costas, e nem se humilha diante do Senhor. Passado muitos anos, quando Israel começou a pecar contra Deus e começou com Salomão, e terminou o último rei Joaquim, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, que levou Joaquim preso e lá furou os olhos dele, ele destruiu os muros de Jerusalém. E Jerusalém foi incendiada e ficou nos escombros. Aí então, foi que Neemias sentiu o desejo de reedificar os muros de Jerusalém para começar a reedificar a cidade. Isso ele estava como copeiro do rei Ciro. Então, quando Sambalá e Tobias ouviu que eles estavam de novo edificando Jerusalém, que era a cidade de Deus, que era a cidade ligada a Deus, ligada aos judeus, ligada ao povo de Deus, insuflado pelos demônios, eles se levantaram, porque eles edificavam o muro, porque eles estavam começando a proteger a cidade. E a Bíblia diz que Sambalá ardeu-se em ira, indignou-se muito e começou a escarnecer dos judeus. Agora olha para cá e preste atenção. Todas as vezes que um homem, que uma mulher se propõe a levantar os muros para proteger uma pessoa que seja no reino de Deus, Satanás se arde em ira, fica indignado e começa a escarnecer. Por quê? Porque quando eu levanto muros de proteção ao redor de uma pessoa, Satanás não pode atacar ela, não pode entrar e sair na hora que quer. Satanás não pode chegar perto dela. Por isso que diariamente, você que está me ouvindo, eu digo, vem para a igreja, vem para debaixo, fica debaixo de autoridade, fica debaixo da igreja, porque é a única instituição na terra que as portas do inferno não prevalecem. Porque uma vez você na igreja debaixo de autoridade, nós lançamos os muros de proteção espiritual à sebe de Deus, e Sambalá e Tobias, juntamente com seus demônios, ou seja, Satanás vai tentar te atacar, mas não vai tocar em você. Mas se você não faz o que a gente te pede, você fica vulnerável e é atacado. Então ouça, para entender esse ponto, Sambalá e Tobias estavam ardendo em ira, não era por causa dos judeus, mas é porque Satanás tocou no coração deles para se levantar, porque eles estavam levantando os muros de proteção. Satanás não quer que você seja protegido, quer que você seja uma pessoa que esteja diariamente vulnerável ao acesso dele, para que ele possa entrar e sair e te atacar a hora que quiser. Por isso que é muitas vezes difícil edificar os muros ao redor de determinadas pessoas, porque elas não escutam o que a gente fala. Acha que é brincadeira, acha que é porque queremos dominar sobre a sua fé. Não. Quando nós falamos, precisamos levantar os seus muros para te guardar e te proteger, é porque nós sabemos que os demônios usam pessoas como Sambalá e Tobias
para atacar você que está com os muros caídos. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Entende o que eu estou te dizendo? Ele fica extremamente irado, indignado, e ele zomba. Agora olha o versículo 2. Como é que ele escarnece? E falou então Sambalá e Tobias na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, olha como é que ele escarnece: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Olha como é que funciona o negócio da guerra. Você acha que mudou? Você acha que a guerra mudou, querido? Olha o que ele diz. O que faz esses fracos judeus? Satanás, quando olha para você, quando ele olha para mim, ele olha para o humano, para o natural, para o filho da mãe, o filho do pai natural. Ele não quer nos enxergar como filho de Deus. Não quer nos enxergar como lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Ele não quer nos enxergar como aquele que tem o Espírito Santo como residência e moradia. Mas ele quer nos enxergar como humanos, como naturais. Agora, o pior disso tudo, não é ele não nos enxergar como filho de Deus, como lavados e remidos pelo sangue, e como aqueles que têm o Espírito Santo. O problema é quando eu me vejo desse jeito. Eu sou filho de Deus, mas parece que Deus não é meu pai de fato. Eu sou lavado e remido, mas parece que o sangue não me guarda. O Espírito Santo mora em mim, mas eu fico buscando o Espírito Santo. Vem lá de cima para cá, sendo que ele já está dentro de mim, está dentro de você. Como é que eu vou buscar lá de cima uma coisa que já está aqui dentro, que é o Espírito Santo? Então, quando eu olho para mim, que eu não me enxergo de fato como filho de Deus, que eu não me enxergo como lavado e remido pelo sangue, e que eu não me vejo como moradia, estadia e residência do Espírito Santo, aí de fato eu me sinto fraco. Aí eu me torno fraco. Aí simplesmente, Sambalá tem razão. O que faz esse fraco judeu? Não é que você é fraco, é que você pensa que é fraco, sente que é fraco, age como fraco, porque você não tomou posse daquilo que Deus é em você, daquilo que você é em Cristo. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, a respeito de fraqueza, olha comigo por favor, lá no capítulo 12, de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 8 e 9, olha lá. E para que eu não me exaltasse a excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me desfotear, a fim de que eu não me exaltasse. Agora olha, verso 8. Acerca de qual 3 vezes eu orei para que se desviasse de mim. Agora olha o que ele diz aí. E ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei então nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Uma coisa, eu me sentir fraco diante de Deus, para que Ele encha-me do seu poder. A outra coisa, bem diferente, é eu estar com o poder e me sentir fraco diante das trevas. Aí Sambalá e Tobias têm razão. O que faz esse fraco judeu? O que faz você ser fraco, não é o fato dele dizer que você é fraco, é você pensar que é fraco, sentir que é fraco, e agir como um fraco, diante da ação das trevas. Então eles estavam falando aquilo para intimidar. Volte lá por favor no capítulo 4 lá do livro de Neemias 4, versículo 4 então, vamos lá. Então o que ele diz? Não, 3, versículo 3. É o 2 então, eu estou perdido aqui, vai lá, 2. Então quando ele chega e fala que você é fraco, o que faz esse fraco?
Quando ele diz que você é fraco, é porque ele está menosprezando a força de Deus que é em você. Mas a Bíblia diz claramente, Paulo fala, olha, pelo que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quanto mais fraco eu me torno diante de Deus, mais o seu poder é aperfeiçoado. E ele termina o texto, por isso me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas necessidades, nas perseguições por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco diante de Deus, aí é que eu me torno forte. Então não importa o que Satanás pensa de você. A questão é como você se vê diante dele. Você se vê mais forte do que ele ou mais fraco do que ele? Você se vê maior que ele ou menor que ele? Ele acha que você é mais fraco. Ele acha que você é menor. Ele acha que você não tem poder nenhum contra ele. O que a palavra de Deus diz não é isso. Mas a questão é como você se vê, como eu me vejo. Pergunte para mim, bispo, como é que você se vê diante das trevas? O que ele acha a meu respeito? Eu sei. Eu sei que ele me acha pequeno, e eu sou mesmo de altura. A minha estatura, olha o tamanhozinho, 1,64 m. Ele me vê desse tamanho, ele fala, tá vendo esse baixinho? Tá vendo esse garotinho, esse menininho? Cabelos grisalhos, mas é altura de menino? Vocês estão rindo, né? Então tá bom, você está rindo? Porque eu estou falando assim de mim? Pois é, Satanás pensa que eu sou pequeno, acha que eu sou pequeno, sente que eu sou pequeno, e age contra mim como eu sou pequeno. Mas na hora que ele ataca quem anda comigo, sabe? Eu cresço diante dele, eu me agiganto diante dele. E ele se torna pequeno. Está vendo a diferença? Talvez você que está falando comigo, você é mais alto que eu. Mas quando Satanás chega perto, você fica pior que o pigmeu. Você se torna grande na hora errada e pequeno na hora errada. Diante de Deus, eu nem tamanho tenho. Pequeniníssimo, fraco. Para que o poder se aperfeiçoe. Mas diante das trevas, ele diz, o de Paulo é fraco, o de Paulo é débil, o de Paulo não pode. Isso é o que ele diz. Mas o que eu penso? O que eu acho? Qual é a minha reação? Ó, eu vou subindo, vou crescendo, tomando forma diante do meu inimigo. Porque se eu me vejo pequeno, pequeno eu sou. Se eu me vejo fraco, fraco eu sou. Se eu me vejo débil, débil eu sou. Se eu me sinto um fracassado, fracassado eu sou. Se eu acho que eu sou um zero à esquerda eu sou. Se eu olho para o maligno sendo forte, forte ele é. Se eu acho que o maligno tem poder, poder ele tem. Se eu acho que o maligno é astuto para me arrebentar, astuto ele é. Mas se eu olho para Satanás como fraco, fraco ele é. Sem poder ele é. E se eu olho para mim como alguém que tem poder, poder eu tenho. Se eu olho para mim como tem vida, vida eu tenho. Se eu olho para mim que eu não tenho unção, unção eu tenho. Então eu me agiganto diante do inimigo. Sambalá pode dizer, o que faz esse fraco de Paulo? O problema não é o que ele fala, é como eu me vejo. É como eu me sinto. Qual a minha reação diante disso? Segundo, permitir-se-lhe isto. Satanás está dizendo, você só faz o que eu permito. Você só edifica quando eu deixo. Amigo, desde quando nós precisamos de permissão do inferno para executar a obra de Deus? Bispo, mas se eu edificar, ele vai me atacar. A gente reage. Nós não precisamos de permissão do inferno para edificar os muros, para fazer o que tem que ser feito. Terceiro, sacrificarão? Interessante que Faraó perdeu a batalha por causa disso. Moisés chegou para ele 10 vezes e falou, olha, deixa aí caminho de 3 dias para sacrificarmos ao Senhor. Ele não deixou. Sabe o que aconteceu? O Egito foi destruído.
Sabe o que Moisés estava dizendo? Satanás, eu não preciso da sua autorização para sacrificar, para louvar, para adorar, para bendizer o meu Deus. Se você intentar e entrar no meio, nós vamos destruir você como foi destruído Faraó. Nós somos grandes contra as trevas, não precisamos da permissão, estamos para sacrificar ao Senhor. E ele continua: acaba Loão num só dia? Não, a nossa obra não vai edificar num só dia, porque é uma vida inteira edificando, até Jesus voltar. E ele diz: vivificarão dos montões do pó a pedra que foram queimadas. A palavra vivificar quer dizer trazer a vida que estava morto. João 6,63 diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que traz da vida o que está morto. Tem época que nós entramos numa guerra, parece que nós estamos morrendo, mas o Espírito Santo sempre usa uma pessoa, usa uma situação, usa uma palavra para nos vivificar, para trazer a vida a nós que já estamos pensando que estamos morrendo. Agora olha o versículo 3. E estava com ele Tobias o Amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. O que ele está dizendo? Que a obra que está sendo edificada na sua vida não é segura. Que o reino de Deus que está sendo plantado na sua vida não tem consistência. Que o reino de Deus que está sendo plantado na sua vida não tem alicerce. Que aquilo que está sendo edificado na sua vida não tem fundamento. O que ele está dizendo? Que uma raposa, quando soprar, vai derrubar seus muros. Aí Jesus chega lá no capítulo 6 do livro de Mateus. Ele fala sobre as duas casas, a edificada sobre a rocha, a edificada sobre a areia. Se a sua vida foi edificada de qualquer jeito, sobre a areia, quando vier uma raposa, a Bíblia Sagrada diz lá no Mateus 6, vai cair a chuva, vai encher os rios, vai soprar os ventos, vai soprar a água da enchente contra a casa. Se tiver edificada sobre a areia, sua casa vai cair, sua família vai esfacelar, sua área financeira será fracassada e derrotada. Mas se a sua vida é edificada sobre a rocha, desce a água da chuva, enche os rios, sopra os ventos, bate contra a sua casa, mas ela fica de pé. Por quê? Porque é obra bem edificada. Não é a obra que Sambalá chega e diz, e Tobias diz, ainda que vindo uma raposa, joga no chão. Tem crente que não aguenta um sopro. Não aguenta um sopro. Soprou, vai. Soprou, os muros caem. Então preste atenção. O maligno está escarnecendo, achando que você é fraco, que acha que precisa permitir você para edificar. Para sacrificar tem que ter autorização dele. Não quer deixar você a ter vida depois que já está semi-morto. E ele acha que a obra que está edificando na sua vida, uma raposa joga no chão. É assim a obra que está na sua vida? Aí você fala, bispo, você só está falando de coisa ruim para você aprender a denunciar. Isso aí é o pensamento maligno contra a sua vida. Você tem que aprender a denunciar esses males. Aquilo que Satanás quer fazer. Agora olha para você ver, diante da fala de Tobias, como é que Neemias reage. Olha versículo 4 agora. Olha para você ver aqui como é que a gente faz diante do que o maligno pensa. Que ele fala que nós somos fracos, que uma raposa vai jogar, que nós edificamos no chão. Escarnece de nós, zomba de nós. Olha o que Neemias faz agora. Olha a atitude, olha a reação. Ouve, ó nosso Deus, quer dizer o seguinte, que ele começa então o quê? A orar, a denunciar as palavras de Sambalá e Tobias. E ele começa dizendo, ouve, ó nosso Deus, porque nós somos o quê? Tão desprezados. E ele continua, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Opróbrio quer dizer, sua miséria. Deus, esse miserável de Sambalá e Tobias, tem me afrontado, tem me desprezado,
tem se levantado para tocar na minha casa, na minha família. Mas, meu Deus, que o opróbrio que está sobre ele caia sobre ele e sobre a sua casa. Ou seja, que a miséria tome conta da vida desse ser. E dá-os por presa, Senhor. Prende esse espírito, prende esse demônio, aprisiona ele, coloca ele no cativeiro eterno e maligno. Olha Neemias denunciando a Sanbalá e Tobias. E os demônios que estavam por trás. Ele não foi lá bater boca com Sanbalá e Tobias não, irmão. A maioria dos crentes que estão me ouvindo aqui, quando se vê atacado por uma pessoa, não entende o que faz Efésios 6, 12. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele acha que é contra o outro. Aí ele vai lá atacar o irmão, atacar o parente, atacar a pessoa. A Bíblia Sagrada diz que quando Neemias escutou o que Sanbalá e Tobias falavam e dizia, ele foi para a mão de Deus denunciar, foi para perto de Deus denunciar o que Sanbalá e Tobias estavam fazendo. Vamos ver o resultado disso? Olha o versículo 5. Não cubra a sua iniquidade. Olha ele continuando denunciando o inimigo. Não cubra a sua iniquidade, a sua perversidade, a sua maldade. Não se risque diante de ti o seu pecado. Ou seja, Deus, toda vez que o Senhor olhar para Sanbalá e Tobias, que o Senhor veja o pecado dele, para não deixar ele livre. Porque esse é inimigo do povo de Deus. Pois que te irritaram na presença dos edificadores. Ou seja, Deus, a fala dele é contra o Senhor, não é contra mim. Porque a obra não é minha, a obra é sua. Quando você está edificando a obra de Deus, você é atacado, você precisa denunciar. Deus, o maligno está atacando a obra do Senhor e não a mim. Como ele não te veio, o Senhor é maior e mais forte, ele não te ataca, ele ataca a mim para tentar parar a obra. Continue agora, versículo 6. Aí, mas o que aconteceu? Quando ele terminou de denunciar o que Sanbalá e Tobias estavam tentando fazer, chamando ele de fraco, que uma raposa jogava no chão, que eles não iam permitir a edificação, que não iam sacrificar. Aí logo após, ele diz claramente, denuncia o que eles estavam fazendo. Aí olha o que aconteceu agora. E aí logo após o quê? Mesmo debaixo do ataque, nós edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a sua metade. Porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Gente, aqui a gente aprende algo. Quando o maligno vem para tentar derrubar a cerca de proteção na sua vida, você, ao invés de se portar como fraco, como débil, se esconder, amuar, fugir, correr, ficar apagado, apareça diante de Deus como Neemias fez e denuncia ele. Depois de denunciar o feito, o desejo, aquilo que o maligno quer fazer, sabe o que você faz? Continue a edificar os muros, fecha as brechas, que o seu coração esteja inclinado a continuar trabalhando. Olha para você, vou te mostrar isso na prática. Gente, você tem noção de quantos irmãos são atacados por semana, principalmente nesse tempo de pandemia? Vários. E todos os dias que eu sei que o irmão está sendo atacado, eu dou assistência para um, dou assistência para o outro, e vou fechando os muros ao redor daquele irmão, edificando o muro, lutando a guerra dele, trabalhando, denunciando diante de Deus o que Satanás quer fazer. Mas a obra de Deus o todo não para. Meu coração está voltado para continuar trabalhando. Ou seja, você não pode agir como uma mãe ruim, como um pai ruim. O que é um pai ruim e uma mãe ruim? O pai ruim e a mãe ruim é aquele o seguinte: ele tem 5 filhos.
Um deles é drogado. Começou a se envolver com droga. E esse menino começa a dar trabalho. Esse menino começa a roubar dinheiro dos pais para entrar, para comprar cocaína. Se envolve em assaltos e roubos. O nome desse menino é um lixo. Então os pais nomeiam esse menino como o quê? Como doente. Aí o que ele faz? Esse pai e essa mãe. Começa então a trabalhar para recuperar o filho. Coloca na casa de recuperação, gasta dinheiro. Toda a sua preocupação, todo o seu afeto é voltado para aquele menino doente. Porque ele acha que recuperar aquele menino é a obra da sua vida. Só que ao mesmo tempo que ele está trabalhando para recuperar o menino, amando o menino, sacrificando para o garoto que é drogado, gastando dinheiro com ele, ele acha que nos outros 4 tem compreensão do que ele está fazendo. E ele deixa os 4 sem amor, sem afeto, sem carinho. Às vezes até gasta menos dinheiro com esses 4 meninos. Porque ele acha que os 4 são compreensíveis com ele. E filho não é compreensível. Filho até entende que o pai tem que gastar tempo com aquele que está doente. Mas esse filho que está sadio, quer a parte dele. Mas o pai ruim e a mãe ruim, gasta o tempo, dinheiro, afeto, carinho, com o filho ruim para recuperar. Quando aquele filho é recuperado, ele perdeu 4, porque os 4 estão amargurados com ele, os 4 estão tão doentes quanto. Olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui. Porque o coração do povo se inclinava, ou seja, porém edificamos o todo o muro, fechou-se até metade, porque o povo se inclinava a trabalhar. Então, eu tenho que inclinar o meu coração para trabalhar, para recuperar aquele filho doente, mas eu tenho que continuar apacentando os 4. Eu tenho que continuar edificando os 4. Eu tenho que continuar levantando o muro nos 4. Para que quando eu recuperar aquele menino que estava ovelha perdida e foi achada, ele seja agrupado aos 4 que estão sadios. Agora eu tenho 5 sadios. Senão, corre o risco de você recuperar um, deixar esse sadio, e agora você jogou 4 para adoecidos, ficou 4 doentes, porque você gastou muito tempo, não gastava tempo com ele, não gastava dinheiro, não era afetuoso, não era amoroso, achando que havia compreensão. A alma humana não tem compreensão, amigo. Faz isso, mas não deixa isso de lado. Faz uma coisa ou outra, você tem que aprender a ser polivalente. Então ele continuava denunciando, mas a obra não parou quando ele estava denunciando. Vocês estão entendendo o que eu estou lhe dizendo? Está entendendo como é que funciona? O bispo não pode cuidar agora da Eunice. O bispo não pode cuidar agora da Eliene. Por sinal, a Eliene das Virgens Domingo, você viu, gente? Arrasou. Testemunho maravilhoso. E cá para nós, tanta bonita essa mulher, né, gente? Você viu? Você viu só? Você viu só o porte? Oxe, rapaz. Oxe, essa menina está demais. Mas aí chega e fala: o bispo de Paula está envolvido com as guerras da Luma, com as guerras do Paulão, com as guerras da Mônica que estava de Covid, com as guerras, outras guerras que estão na igreja. Aí eu vou abandonar. Pergunta para a Eliene. Eu não dei assistência para ela normal. Ela está sadia. Mas eu dou assistência para o doente e para o sadio. Do mesmo jeito. Da mesma maneira. Por quê? Porque eu não posso cuidar de um e abandonar o outro. De jeito nenhum. Eu tenho que fazer uma coisa e fazer a outra. Chama-se polivalência. Versículo 7. Agora olha aqui agora. Sucedeu que ouvindo Sambalá e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas, que ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que as rupturas se começaram a tapar e iraram sobre o modo. Ou seja, quando você está edificando, o maligno te ataca, você não para, continua edificando, a obra vai crescendo. Só que quando a obra cresce, aumenta-se a ira do maligno. Quando eles viram que mesmo atacando, eles não pararam,
E é isso que é importante na hora de denunciar. Você denuncia, mas não para. Denuncia, mas não para. Denuncia, mas não para. Quanto mais o inimigo te ataca, mais você denuncia diante de Deus. E então, quando os Sambalá, Tobias, os Amonitas, os Asdoditas, viu que a obra ia crescendo e a reparação dos muros ia prosseguindo, eles ficaram sobremodo irados. Agora olha o versículo 8. Versículo 8. Ligaram então entre si. Aí, querido, agora que a guerra aumenta. Quando o maligno vê que você está lá, ó, pau nele, denunciando, trabalhando contra ele, que a sua obra vai crescendo, mesmo ele te atacando, ele fica irado, e aí sabe o que ele faz? Ele se ajunta com os outros inimigos. A tendência agora é o quê? A guerra é o quê? Aumentar, porque o poder de ataque do maligno aumenta. Quer dizer, bispo, que se o negócio estava ruim, tem espaço para piorar. Sim, é verdade. Vai piorar. Por quê? Porque a maneira do desesperado Satanás de tentar fazer parar o reino, a obra que nós estamos fazendo, é aumentando o contra-ataque, ou seja, aumentando as nossas mazelas, as nossas misérias, as nossas dores, os nossos sofrimentos. A pessoa que estava doente, exemplo, uma pessoa que estava com Covid em casa, quando o muro dela é edificado, Satanás faz aumentar para ele ser internado. Quando ele está internado e nós aumentamos o poder de fogo, ele fala, agora então, vou jogar ele na UTI. Quando a gente aperta o pé para tirar ele da UTI, Satanás vai, ajuda com os inimigos e fala assim, agora vamos entubar. Vamos arrebentar com o pulmão dessa pessoa. Vamos desgraçar com os rins dela. Ele aumenta o poder de fogo, gente. Porque ele está o quê? Irado, então ele se ajunta com os adversários. Ele aumenta o poder de fogo contra a igreja, contra nós. Para nós ficarmos o quê? Desesperados, desanimados, abatidos. E entregar aquela pessoa que está lá, nas mãos dele, falando, acabou. E Sambalá, Tobias, os Amonitas, os Asdoditas e os Árabes, pensaram que isso ia acontecer. Olha o que aconteceu agora aqui. E olha aqui, ó. E ele fez isso o quê? Para desviar do intento. Qual era o intento? Edificar os muros. Então Satanás vem e ataca para tentar tirar você o quê? Do intento que é edificar os muros ao redor da sua casa, da sua família, e tirar aquela pessoa do mal que está lá. Agora olha o versículo 9 para você ver. Quando eles se levantaram para desviar o intento, ajuntaram, aumentaram o poder de fogo, olha o que ele diz. Porém nós oramos ao nosso Deus. Olha ele de novo, denunciando. Ele não foi lá bater boca, gente. Ele não foi lá discutir. Ele voltou a denunciar e ele diz, quando os árabes, os amonitas, os asdoditas, com Sambalá e Tobia, viram que os muros iam crescendo, arderam em muita sua ira e se ajuntaram. Gente, todas as vezes que você aumenta o poder de oração, o poder de busca, de ataque contra o maligno, os inimigos se ajuntam todos. Gente, o negócio inferniza demais. Você vê os demônios descendo assim, ó, para você desanimar e soltar o intento de guardar aquela pessoa, ou as pessoas, ou as suas coisas. Mas a palavra de Deus diz a respeito de Neemias. Quando Sambalá, Tobias, os asdoditas, os amonitas se levantaram contra ele para tirar do intento, olha o que ele diz. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Aumenta-se a oração. De dia e de noite a gente põe guarda. Eu me lembro nessa batalha aí da Luma, quando os inimigos se ajuntaram todos para atacar, porque depois, quando terminar o processo, vocês vão ouvir o testemunho, gente. Teve um dia lá, que foi o dia que entubou ela, eu estava na casa deles lá, eu vi os demônios descendo sobre a casa, sobre aquela família, ia matar a Luma, tirar a vida dela mesmo.
Mas o que aconteceu? E é engraçado que depois, passado alguns dias, o médico que estava acompanhando chegou, falou para a irmã: nós chegamos no momento e dissemos, perdemos a Luma, vai morrer. Só que quando o maligno estava atacando, se levantando contra os inimigos, para tirar a vida dela, naquela mesma hora, eu chamei os irmãos e falei: vamos cair de joelhos diante do Senhor. Aí eu lembro claramente, estava lá a Thaís, estava lá a Eliane, estava lá a Ticiane, estava lá a Luciana, e estava lá também o Ferdinando. Nós caímos de joelho na sala, e a partir dali começamos a combater e enviar o anjo, até tirar o espírito da morte de perto dela. Eu confesso a vocês, quando eu vi os demônios descendo ali, eu falei, o meu coração tremeu o tempo inteiro, que eu vi o desespero dos meus irmãos ali. Meu coração acelerou na hora, eu falei: Deus, me dá uma estratégia logo agora. E porém nós oramos e pusemos guarda, e a partir dali nós começamos, vamos aumentar, aí começamos os jejuns puxados. Quando nós vimos que o inimigo estava tentando aumentar, nós falamos: vamos aumentar, vamos orar 4 vezes ao dia, pelo mesmo propósito, de manhã, ao meio-dia, de tarde e de noite, vamos orar, pegamos, e a partir daí, todos os dias, 8 horas da manhã, a mãe da Luma, juntamente com a irmã, tinha que estar aqui na igreja para o período de oração, todos os dias, e está até hoje. Hoje a Thaís não veio porque a Luma já desceu, graças a Deus, já desceu para o quarto, está lá de companhia dela, mas a mãe veio, e elas estão ouvindo a live agora, e sabe o quanto a guerra foi terrível. Mas nós aumentamos a guarda e a proteção. Nós não ficamos gritando, brigando, não. Nós aumentamos o fluxo de oração, de denúncia diante de Deus contra o maligno. Versículo 10 agora. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e não poderemos edificar o muro. Chega uma hora que o ataque do maligno é tão forte que chega uma hora que parece que as pessoas vão perdendo as forças. Vai perdendo as forças. Começa a se abater, a se afligir, a achar que não dá conta de edificação do muro. Por isso que você tem que estar na igreja, diante de uma liderança, que mesmo diante daquilo que parece, ela não esmurece. Diante das evidências que parece que vai perder, a liderança está firme, está levantada, está de pé, está na fé, está crendo, confiando, lutando, guerreando. Chegou a hora que eles disseram: olha, já desfalecem as forças dos carregadores, é muito pó e não poderemos edificar o muro. Agora olha o versículo 11, gente. Olha o versículo 11. Disseram, pois, os inimigos, quando eles falaram que estavam fracos, que estavam abatidos, estavam desanimados, o inimigo escutou. Olha o que eles disseram. Disseram, porém, os inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. O maligno não está preocupado com você, está preocupado em fazer cessar a obra, parar a obra. Quando a gente chega e diz: eu estou fraco, eu estou cansado, eu estou abatido de tanto lutar, o inimigo escuta e fala: então agora é hora de entrar e atacar e matar ele, matar sua fé, matar seu ânimo, matar a sua coragem, matar o seu desejo de lutar, de vencer. Por quê? Para fazer cessar o que é a obra. A obra que você está fazendo tem que parar. Eu estou fazendo a obra cercando a minha família, vai parar. Cercando a minha casa, vai parar. Minha empresa, vai parar. Porque ele sabe que você está fraco agora. E a hora melhor para se atingir o inimigo é quando ele está frágil, quando ele está fraco, quando ele está desanimado. E eles disseram: vamos entrar no meio deles. Eles nem vão ver. Quando assustar, nós já matamos todos eles. E matou uns 3, 4, a obra cessa, a obra para. Isso é o que ele pensa, isso é o que ele acha, isso é o que ele sente. Mas olha a nossa reação, olha o que está escrito agora, versículo 12. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes disseram: de todos os lugares tornarão contra nós.
O negócio é tão renhido, gente, que chega uma hora que você recebe ataque dos 10 lados. 10 vezes eles atacaram. De todos os lados você está cercado. Como diz no linguajar maligno diabólico, desgraça pouco é bobeira. Quando você pensa que o buraco está a fundo, tem mais buraco para baixo para poder descer. É ataque de todos os lados. Se antes era só saúde, agora ataca a área financeira, a área conjugal, a área espiritual, tudo é atacado para tentar você parar a obra. Mas olha a reação do povo de Deus agora. Versículo 13. Então eu pus guarda nos lugares baixos, por detrás dos muros altos. Pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Continue. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, aos restantes do povo: não temais. O maligno está tentando entrar para atacar, para roubar, matar, destruir a sua vida. Eu sei que está difícil. Eu sei que vocês estão cansados. Mas a ordem de Deus para você: não temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres. Ou seja, não se esmoreça. Continue a lutar pela sua casa. Continue a denunciar diante de Deus os feitos do maligno. Olha o versículo 15 agora, gente. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Ou seja, quando você denuncia um maligno, Deus vai lá, mexe no arraial. E olha, ele diz que todo intento do maligno, a gente fica sabendo, e que Deus dissipa os conselhos do Satanás contra você. Satanás fala: eu vou matar aquela pessoa. E quando nós oramos, o anjo de Deus vai lá e segura a mão dele, e é dissipado todo o intento maligno e diabólico contra a sua casa. Isso é guerra espiritual, gente. Tudo foi vencido na oração, no clamor, na determinação. Os seus inimigos vão saber que você está buscando. Mas escuta, para de falar de oração e comece a orar. Pare de falar de clamor e comece a clamar. Você fala demais de oração, mas não ora. Fala demais da Bíblia, mas não lê. Fala demais da Bíblia, mas não estuda. Fala demais de clamor, mas não clama. Essa é a única arma que você tem de guerra, a oração contra os seus inimigos. Agora olha o versículo 16, para a gente encerrar. 16, 17, olha o que está escrito. Sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra, metade deles as lanças e escudos e arcos, e os líderes estavam por detrás de todas as casas de Judá. Versículo 17. Os que edificavam muros, que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinham o quê? As armas. Próximo. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse aos seus nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados nos muros, longe um dos outros. Continue. O lugar aonde ouvirdes o som da trombeta, ali ajuntareis conosco, e o nosso Deus o quê? Pelejará. Olha o versículo 19 agora, para a gente terminar. Sucedeu e disse aos nobres e aos magistrados e aos restantes do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No meio da batalha, principalmente da que nós estamos travando, não fique longe da igreja. Não fique longe dos seus pastores. Não fique longe do bispo de Paula, da bispa Cleudia, do pastor Miller, da pastora Raquel, do pastor Antônio, da pastora Mara, do pastor Jorge, da pastora... eles estão longe, liga para eles. Não fique longe da presbítera Eunice. Não fique longe dos pastores desta igreja. A obra é grande, ela é extensa demais. Se você ficar só, você fez se tornar presa fácil.
Mas se você estiver junto, nós vamos denunciar juntos os intentos e a ação do maligno. Você está entendendo? Vocês viram que eles ganharam a batalha apenas orando e buscando, mas era uma oração intensa, denunciando aquilo que Satanás queria fazer para destruir a obra de Deus, que era a edificação dos muros. E é isso que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora denunciando todo o mal que o maligno intenta fazer. Você que não escreveu a sua carta, é de extrema importância que você faça. Eu quero pegar pelo menos duas que me escreveram aqui, me enviaram. Diz o seguinte, olha o que está escrito aqui. Deus, eu denuncio o mal que está se levantando contra a minha filha Luma, de Covid-19. Deus, eu denuncio as coisas que não estão andando como convém lá na Ibiza, na nossa empresa. Deus, eu denuncio os problemas da família Almeida e Almeida. Deus, eu denuncio todo o sofrimento que eu estou passando. Deus, eu denuncio os incômodos com a minha família. Aí a outra pessoa falou, eu denuncio o mal da Covid que está ameaçando a saúde da minha irmã Luma. Eu denuncio as forças negativas que estão dificultando os negócios da nossa empresa da Ibiza. Essa é a mãe e filha, né? Eu denuncio o câncer que está acometendo a saúde da minha amiga Maria Rita. Então ela está denunciando, e nós vamos agora colocar essas cartas, simbolizando as suas cartas, do Paulão que ele me enviou. Várias pessoas me enviaram as cartas deles, e estão agora aqui, no meu zap. E eu vou orar agora, vou apresentar essas cartas diante de Deus, como denúncia, para que Satanás, ou seja, seja dissipado todo o conselho, toda a vontade, todo o desejo do maligno contra a sua vida. Aonde você está, fica de pé se você pode, estenda as suas mãos aos céus agora. E ora comigo. Fala, Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor a minha carta, com a minha denúncia feita contra o maligno. Senhor, abra os teus olhos e lê esta carta, Senhor. Abra os teus ouvidos e ouve a minha oração. E eu digo agora, que a mão do Senhor venha agora sobre a minha vida, de tal forma que eu serei usado para continuar edificando os muros ao redor da minha casa, os muros ao redor da minha família, Senhor. Pai Santo, eu denuncio agora que Satanás tem vindo com a Covid-19 contra os meus irmãos, e que esse vírus maligno, que se levanta contra a igreja, seja destronado, seja dissipado, seja destruído, e que o meu irmão, que a minha irmã, seja curado agora. Eu denuncio, ó Deus, a ação de Satanás contra a vida de Luma. Eu sei, ó Deus, que já estamos na parte final. Hoje ela já se levantou da cama, já estava sentada, já pudemos orar 2 vezes juntos, de manhã e à tarde, e o meio-dia, via, Senhor Deus, na câmera do Zap. Ela já estava bem, mas o Senhor precisa terminar o processo, e que nenhuma sequela, eu denuncio, nenhuma sequela ficará sobre o organismo da Luma. Nada contra os rins, nenhuma sequela no baço, nenhuma sequela nos pulmões, nenhuma sequela no sistema nervoso central, no sangue, ou qualquer outro aparelho do corpo dela. Que ela seja restabelecida a saúde. Eu denuncio o intento maligno de roubar a saúde dela, de tentar matar ou destruir.
e que até a quinta-feira ela esteja em casa, meu Deus. É isso que eu quero e que eu profetizo em nome de Jesus. E eu oro pelos meus irmãos agora, que estão passando agora por aperto financeiro. Eu denuncio agora esse espírito maligno de pobreza, de miséria, que esse espírito solte a área financeira do meu irmão, a área financeira da minha irmã, que as vendas do meu irmão, da minha irmã seja liberada, que os negócios comecem a acontecer favoravelmente, e que o dinheiro que tem para receber, receba. Aquele, meu Pai, que tem causa na justiça, que seja, meu Pai, determinado pelo juiz, a vitória sobre esse processo. Espírito Santo, é a hora do Senhor fazer, é a hora do Senhor agir, é a hora do Senhor mover, assim como, Senhor, Ezequias denunciou Senaqueribe, e o Senhor enviou um espírito de confusão, e fez ele morrer na mão dos inimigos. Meu Pai, eu oro agora, contra os intentos malignos, dissipa o seu desejo, dissipa a sua vontade, e que esses demônios sejam destruídos agora na sua presença, e que meus irmãos, meu Pai, saiam ilesos, curados, sarados, libertos, transformados, ó Deus. É isso que eu quero, é isso que eu profetizo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão? Que leitura bonita é essa de Neemias do capítulo 4. Quer aprender a guerra? Só vê ali. Acontece do mesmo jeito, todos os dias. Todos os dias do mesmo jeito. Da mesma maneira. Por isso eu e você precisamos estar atentos e denunciar diante de Deus. E não esmorecer, permanecer firmes. Firmes. Certo? Olha, a Andrine vai colocar aí, no pé da nossa live, o número do nosso Pix, para você enviar os dízimos ou as ofertas, gente. Eu e você sabemos claramente, para que essa live, ela chegue até você, tem que ter dinheiro. Olha o microfone ligado. Dinheiro, energia, aparelho, o microfone. Pessoal na técnica ali, tudo isso com o seu dízimo e com a sua oferta. Você está no conforto do seu trabalho, da sua casa, e nós estamos chegando aí para te edificar, para te honrar, para te abençoar. E o que faz isso acontecer, além da determinação da obra de Deus, felizmente é o seu dízimo e a sua oferta. Sem isso a coisa não chega. Ah, não chega como, bispo? Não chega, porque para pagar, para chegar até aí precisa comprar o celular, dinheiro. Para ele funcionar precisa ter internet, pagar em dia a internet. Tem energia também. Tudo isso é com o seu dízimo, a sua oferta. Sem isso não chega. Não há nada nessa terra que não envolva dinheiro, gente. Nada. Tudo, infelizmente ou felizmente, envolve. E graças a Deus que os seus dízimos e a sua oferta têm chegado. E por isso, Deus tem nos honrado e nos abençoado. Mas é de extrema importância que você faça isso. Possa dizimar e ofertar. Fechado? E olha, só para te dar uma referência. Nós não atrasamos o salário das pessoas que trabalham conosco. Os impostos que são devidos, gente. INSS, tudo. Férias, tudo. É pago em dia. Os aluguéis em dias. IPTU, tudo. Sabe por quê? Porque Deus tem honrado a sua vida na área financeira, e você tem honrado a Deus e a casa dele, enviando o seu dízimo, a sua oferta. Às vezes eu vejo vários irmãos que estão sendo abençoados através dessa obra, mas a gente não vê ele disponibilizando para ajudar, nem que seja com o básico, com o mínimo. Ah, bispo, eu não tenho muito, eu não tenho 100, não tenho 200, não tenho 1000, querido. Manda 10. 10 reais é menos 10 de dívida. Quero te falar uma coisa para você, para terminar essa fala. Se a energia custa R$ 799,10, sem os 10 centavos, a lotérica não recebe, gente. Se for 2 centavos até 3, eles recebem. Menos 10 centavos, a lotérica não recebe a energia, não recebe. Nem o banco. Então, para você ver que 10 centavos é muito dinheiro. É pouco quando a gente vê uma moedinha, mas sem 10 centavos, a conta não paga, você sabe disso.
Por isso, toda e qualquer oferta que você mandar, bispo, não compensa nenhum pix, compensa sim, mande seus 10, seus 20, seus 30, 5, 2, não importa. Envie o seu dízimo, seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta, e Deus ricamente vai te abençoar. Fechado? Porque você está edificando e trabalhando na obra de Deus, no reino de Deus. Eu quero abençoar a sua tarde, lembrando que amanhã à noite nós teremos a live às 19h30, eu vou estar ministrando. Eu já estou de férias, gente, aliás, não estou totalmente de férias, porque ainda amanhã, é isso. Amanhã nós temos uma apresentação, aliás, eu não poderei, amanhã eu tenho a última apresentação de um trabalho, que nós teremos da faculdade, de treinamento. Estava me esquecendo, que amanhã o nosso grupo vai se apresentar. Mas de todo jeito vai dar tudo certo, ok? Senhor Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos, abençoar essa tarde, que a mão do Senhor esteja sobre eles, sendo guardado, sendo protegido, que o Senhor os abençoe, os guarde e livre do mal, que eles sejam como Neemias, que levantam os muros e oram diariamente até dissipar o intento do maligno, e aprende a denunciar aquilo que Satanás quer fazer. Que a mão do Senhor esteja abençoando os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você e até amanhã às 19h30, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Qualquer coisa, manda um zap e a gente pula para dentro da sua guerra, da sua batalha. Fechado? Deus abençoe você e até lá em nome de Jesus.